Prezados membros do canal aí, boa noite. Quem não for inscrito ainda, por favor, se inscreva, deixa um like, se gostar, compartilha, ativa o sininho das notificações. Então vamos lá. Uma coisa que eu gostaria de há muito tempo ter feito vídeo sobre é a respeito da utilização do multímetro. Um aparelho tão negligenciado, né, vamos falar assim, e de uso tão necessário nessa nossa área, né, elétrica, eletrônica, de forma geral aí. Então, começando com ele aqui, indicando aqui o disco, né? Muita gente faz isso aqui, usa, fez uma medição qualquer ou outra, enfim, diferente do que está medindo, da grandeza elétrica, e deixa o disco sem ser na posição desligado. Esse já é um primeiro comentário a fazer. Ah, Guido, o que você vai cometer isso aí? Olha, você vai descarregar mais rápido a bateria. Esses aparelhos, nesse caso aqui, não possuem a função Auto Power Off, né, que se desliga automático por volta de 5 minutos, né, sem utilização. Né? Então, é sempre bom lembrar. Fez a medição, indiferente do que seja, volta para a posição desliga. Outra dica importante. Repara que a gente nem começou a usar ainda, mas falando já de pontos a serem destacados. Esse disco ele tem uma vida útil, né? Ele é um dispositivo mecânico. Então, você ter o zelo, o cuidado no manobrar aqui, você garante um maior tempo de equipamento, né? Já vi muitos fazerem assim, ó, né? Não que não possa ser feito uma hora ou outra, mas com constância você vai danificar o seu equipamento. Tá, então, dicas de manuseio, hein? Vamos lá, seguindo aqui. É bom ter um aparelho legal, de uma marca, de uma certa procedência, né? Não precisa ser o mais caro, mas também não tem necessidade de ser o mais sem vergonha também, né? Aí você vai precisar do multímetro, você vai precisar acompanhar em relação a esse multímetro, seguindo toda a extensão aqui, as pontas de prova. E tem também uma padronização a ser seguido no uso dessas pontas de prova. Aqui a gente vai observar que tem na escrita um com de comum, que é onde é a posição da garra escura. Então ela sempre deve ficar aqui. Tem esse padrão. E a garra vermelha agora, referente à ponta de prova vermelha, você pode manobrar ela de acordo ao que você pretende ler. Nessa opção aqui, ó, temos tensão, que é o V, volts, miliamperes, para esse aparelho, a escala de corrente miliamperes se mantém nessa posição, e ohms, que é a escala de resistência. No caso, se eu for medir corrente em proporções maiores, até 10 amperes, eu mudo a posição da ponta de prova. Como no meu caso aqui, para, né, até uma aula inaugural, a gente deve provavelmente ter outros vídeos relacionados a esse tema aqui do aparelho, do multímetro, né, dando mais ênfase em outras escalas. Vamos focar aqui em tensão, resistência e algum outro comentário aqui. Então, já deixar nessa posição. Muito cuidado. Beleza, aqui está certo para o que a gente quer fazer agora. Mas lembrando, essa escala também mede miliamperes. O que quer dizer isso? Se você, na posição do disco, deixar ele de forma, esqueceu ou posicionou meio ao acaso, aí deixou na posição de corrente, e inventar de fazer uma leitura de tensão, o que você vai fazer? Você vai perder sua escala de corrente, você vai queimar sua escala em miliamperes aí. Então, muito cuidado, cuidado nesse sentido. Posição de prova correta é uma primeira coisa para você manter a vida útil do seu equipamento. Outra coisa agora é observar o disco com relação ao que você pretende medir. Normalmente a pessoa já compra um aparelho desse e já quer enfiar na tomada. Vamos fazer. Mas seguindo esses critérios, observou ponta de prova escura no comum, ponta de prova vermelha no V, que representa tensão para nós, aí a gente pode começar a manobrar. Outras coisas, queria que o vídeo ficasse um pouco mais curto, mas não vai ter jeito não. Vamos seguir aqui. Tensão, existem dois tipos.
que a gente vai falar sobre tensão alternada e tensão contínua. Como proceder com o equipamento? Primeiro, a escala é de acordo ao tipo de tensão a ser medida. A alternada tem um símbolo, uma espécie de tio, né? Lembrando muito a senoide, né? O símbolo da senoide, da alternada. E a contínua tem um traço e uns tracejados embaixo. Então aqui a gente já difere ela pela simbologia. Sabemos aqui que uma tensão doméstica, né, residencial, ela é alternada. Como medir? Primeiro, se eu desconheço o nível de tensão, eu sei que é alternada, eu sei que é pro lado de cá. Mas eu desconheço, eu sempre vou optar para realizar a medição no valor maior. Feito no valor maior, identificando essa proporção, o que a gente vai fazer? A gente vai vir e poder alterar se, no caso, acusar um valor menor do que a próxima escala. No caso aí, colocando aqui em 600 volts, que é a escala maior, vou colocar entre os orifícios aqui, vou realizar uma leitura. Olha, 117, 118 volts, joia. Minha próxima escala é de 200. Vou desconectar aqui, gente, só para garantir aqui também questão de segurança, hein? Aqui eu vou mudar para 200. Como deu uma tensão abaixo de 200, eu posso usar essa escala sem maiores transtornos. E eu ganho uma casa decimal aí, uma precisão, tentar mostrar na claridade melhor aqui, ó. Uma precisão maior nessa leitura, olha, 117.2. Ganhei as casas decimais ainda e melhorei a resolução dessa leitura. Perfeito. Aí, quem queria já colocar o multímetro na tomada, nessas condições aí é sem erro. Tensão alternada, ponta comum, tensão, a escala correta. Joia, ele não queimou, ele não danificou. Está sendo utilizado. Está mostrando que nesse horário aqui, ó, fazendo o vídeo por volta das 11 da noite, a tensão está um pouco baixa. Normalmente nesse horário a tensão costuma oscilar um pouco para mais, mas ainda assim está mantendo uma tensão boa aqui. Perfeito. Fiz esse modelo de medição, usando a tomada como exemplo. Vou usar a própria tomada para ligar a minha fonte de notebook. No caso aqui eu só estou mostrando aqui o terminal dela. Os aparelhos eletrônicos, eles precisam de uma tensão mais pura. Então a tensão alternada ela serve para energizar de modo geral. Mas ele passa por uma fonte que vai melhorar esse nível de tensão e vai jogar ele para uma tensão contínua. Como eu conheço essa tensão, eu sei que ela não é superior a 20, eu já estou colocando aqui em escala contínua 20 volts. Mas se eu desconhecesse esse nível de tensão, eu novamente partiria do maior e iria melhorando a resolução até chegar no menor. Aqui vai ter uma situação que eu não comentei anteriormente. Em relação às pontas de prova, por ser tensão contínua, existe o que a gente chama de polaridade. O que é essa polaridade? Existe aqui para nós alguém aqui que eu vou entender ele como um positivo e um negativo. Diferente do que eu tenho, né, na tensão alternada. Então mostrando aqui, eu vou pegar a parte externa, o negativo, e a parte interna da ponta de prova eu vou colocar o positivo. Observe lá a leitura, 19.07, então ficou abaixo de 20, posso usar essa escala. Ah, Guido, mas tem problema se eu medisse ao contrário? Bom fazer. Vocês vão observar o seguinte, problema não tem não. A única coisa que vai acontecer é que vai acusar lá que você trocou a ordem das pontas de prova. Então aparece um sinal de menos, observa aqui no canto aqui, superior, menos, indicando que nessa ordem que as pontas de prova foram colocadas, é entendido essa inversão de polaridade. Então é de extrema importância, logo no início, você posicionar isso aqui certo. A ponta escura no negativo e a ponta vermelha na escolha da escala. Ponto escuro no negativo quer dizer no comum, na referência. Porque se você inverte isso aqui, automaticamente você já não está trabalhando de forma correta com o seu aparelho. Não vai fazer o correto. Aqui na fonte, se a gente for pegar a fonte ali, ó, eu vou mostrar, essa parte de fora é indicada como negativo.
Então, essa ponta no negativo, parte interna no positivo. E repare que agora não mostrou aquele menos. Então, é exatamente ao que se destina o que a gente fala em relação à polaridade. Beleza? Só para mostrar aqui, ó, dar uma ênfase aqui. Aqui vocês vão observar o seguinte, ó. O menos é a parte... Acredito que a minha resolução não vai me ajudar muito não, mas o menos é a parte externa do plug da fonte e o mais é a parte interna. Então a necessidade de colocar essa polaridade. Joia, aqui a gente ainda tem no aparelho opções para medir transistores, para os amantes aí, os robistas aí, de modo geral, para quem mexe com eletrônica, né? Não só com elétrica, né? Opção de acender LED, testar LED, né? De forma mais prática, né? Que não seja apenas pela escada de diodo, né? Quem um pouco do ramo vai entender melhor, né? Esses argumentos. E a escala de resistência. Aí tá, eu quero medir resistência. Como eu procedo? Primeiro, eu peguei um resistor aqui, ó. Pelo código de cores aqui, ele vale 330 ohms, que é laranja, laranja, marrom. O que acontece? Há necessidade dele estar desconectado do circuito. Tem que estar desenergizado. Não pode ter alguma coisa energizando o componente. Por quê? Porque o aparelho, o que ele vai fazer? Que eu já vou colocar na escala maior para ele dar conta de realizar a leitura. O que o aparelho vai fazer? Ele vai injetar uma energia aqui para o retorno dela representar no cálculo interno dele o quanto de resistência que equivale a esse resistor. Então ele tem que estar desenergizado. Dica legal é fazer algo assim. Um ganchinho aqui. Por quê? Para a resistência do seu corpo ela não interferir na leitura. Então estou lendo aqui, ó. Aqui, firmei melhor aqui, ó, deu uma precisão melhor. Observa aqui, ó, 323 ohms. Ele tem uma tolerância de 5%. Então 330 ele poderia oscilar 5% para mais ou para menos desse valor. Então, dica aí de forma de como se medir um resistor. Um lado não tem problema você ficar conectado, a ponta de prova, né? A energia da fonte não vai te afetar. A outra ponta, sugerível que você não encoste para o seu corpo não entrar na leitura. Ok? Então, basicamente isso, gente. Tem muitas outras coisas que dá para comentar referente ao aparelho. Uma coisa aqui, ó, repara, que eu deveria ter falado logo no início do vídeo, mas me veio agora, é você verificar a própria condição das suas pontas de prova. Já tive muita situação de perceber, né, sou professor, tá, gente? De aluno ficar vendido lá nas aulas práticas por conta disso aqui. A ponta de prova está com algum defeito, está danificada. Então a gente inicia logo antes de qualquer outra coisa, verificando nessa escala aqui de diodo, que é a escala de continuidade, que tem um símbolo sonoro, se as pontas de prova estão em bom estado. O que ela vai fazer? Vocês captou aí no áudio da câmera? Mas ela dá um sinal sonoro. E esse sinal sonoro indica que elas estão em boas condições para a gente começar o uso fazer o uso do equipamento. Do mais, agradeço a todos aí. Lembrando aqui, né, desligar, né? O auto power off ele não tem, então deixar desligado, né? Aumentar a vida útil da bateria e do uso do equipamento. Peço novamente para quem não se inscreveu, se puder, né, se tiver interesse em se inscrever, deixar o like aí se gostou, compartilhar e ativar as notificações, né? Agradeço a todos aí dos inscritos aí. Valeu!